Ora, viva pessoal, bem-vindos a mais um Bemcast. O meu nome é Luís Couto Real, tenho comigo, como sempre, Luís Filipe Silva, Bruno Martins Soares, viva pessoal, e um convidado que já cá esteve uma vez, Paulo M. Dias, autor da série de emergência, do Falando de História, o podcast. E se da primeira vez estiveste cá para falar do George Martin, hoje é diferente, estás cá para falar... Não, é do George Martin na mesma. Não tanto dos livros, vamos falar mais da série. A Casa do Dragão. Bem-vindo, Paulo. Olá, obrigado. Obrigado pelo convite. Bom, falar sempre do Martin é sempre bom. Há muito que falar. É verdade. Exatamente. Olha, a série já acabou há umas boas semanas. Que série foi esta? Acho que o que é que achaste? O que é que achaste? Gostaste? Não gostaste? O que é que achaste? Em que é baseada? O que é que vem aí? Perguntas complicadas. O que é que vem aí? Gostei muito. Acho que é uma excelente adaptação, sobretudo tendo em conta que o livro em que se baseia, o Fire and Blood, o Fogo e Sangue e Fogo neste caso, é sobretudo um outline do que é a história e, portanto, não dá uma profundidade às personagens que é necessário ter numa série. Portanto, nesse sentido, acho que a série tem uma profundidade que escapa aos livros, e daí termos o próprio George a dizer que o Viserys da série é melhor que o Viserys do livro. O que em si, obviamente, é um tremendo elogio. O que é que aí vem? O que aí vem muita guerra, muito sangue, muito fogo, muita destruição. Todos os personagens que vimos, de todos os personagens, se sobreviverem, bom, pelas minhas contas sobrevivem 3 dos que já vimos. Portanto, acho que vai ser bastante banho de sangue. Vai ser um banho de sangue bastante bom. Ok, isto foi uma tentativa da HBO de monetizar um pouco o franchise deles da Guerra dos Tronos, depois de ter sido um bocadinho precipitado o fim da série. E nós nunca fizemos aqui uma discussão sobre quem é que gostou da última temporada e quem é que não gostou. Isso é um tema bastante interessante. Acho que chegámos a falar um bocadinho sobre isso. Eu acho que eu e tu até temos mais ou menos a mesma opinião, e acho que o Luís também, que é, apesar da última temporada ter momentos muito bons e ter episódios bem conseguidos, ela como um todo falha, não é? E tem problemas graves, não é? Os primeiros episódios são muito lentos, na minha opinião, os últimos são muito rápidos. Há assim uns desequilíbrios naquilo que é a dinâmica apesar de ter cenas muito boas da área, ter cenas muito boas. A despedida entre o Tyrion e o Jaime, acho que é uma cena deliciosa. Mas pronto, depois tem coisas que desequilibram. E tens potencialmente um episódio muito bom se o conseguisses ver. Pois, não se vê nada. O 3. Não, é fantástico. Realmente não. Eu pus o contraste no máximo e mesmo assim foi muito complicado. Eu confesso que fiquei horrorizado com aquele massacre dos Dothraki, pá, achei aquilo horrível, pá, em termos militares não faz parte, apesar de ser muito bonito, não é? Porque se vai vendo as chamas a desaparecerem, não faz sentido nenhum. Nada que faz sentido. Mas, Paulo, esta Casa do Dragão é uma justa continuação à Guerra dos Tronos, faz jus na tua opinião, à dimensão e à fama e ao prestígio, à grandeza da Guerra dos Tronos? Achas que ficam uns bons furos abaixo? E porquê? Eu acho que, apesar de tudo, tendo em conta o que esperava da série, está melhor do que o que eu esperava. Eu gostei. E tendo em conta, conhecendo o livro, que esta primeira temporada está apenas a dar algum contexto à guerra que aí vem, tendo em conta que seria sempre a parte mais secante, acho que está bastante boa, está bastante bem conseguida, enquanto no Game of Thrones nós entramos logo em grande, não é? No final da temporada, o personagem principal do primeiro livro, e que no fundo é um dos nossos grandes personagens, morre, o Ned Stark, obviamente. Claro que já devíamos saber, porque era interpretado pelo Sean Bean, não é? Sabíamos logo, quem não tivesse lido os livros, que ia morrer. Mas, tendo em conta que esta parte do reinado de Viserys é sempre assim um bocadinho mais chata, desde logo porque não há grande ação, não há guerra, há uns banquetes, umas caçadas,
intriga palaciana, nada de muito especial. A guerra vem nas próximas temporadas e eu espero que, de facto, cumpra as expectativas, porque há toda uma carrada de personagens muito interessantes que eu espero que participem, que eu espero que entrem, a maior parte dos quais sofre mortes absolutamente horríveis, mas é isso que se espera. Nada de novo. Aqui tu também tens uma entrada de personagens que se calhar era aquilo que nós queríamos também ver na história principal, que são os dragões em variedade, em cor e formato. Não é? Acho que também é uma mais-valia desta parte, a história dele poder contar a origem, não é? Ou pelo menos um tempo em que os dragões eram importantes como arma militar. Sim, e é um bocadinho por aí, porque nós, quando olhamos para Game of Thrones, apenas temos no início 2 Targaryen sobreviventes, Viserys e Daenerys, e depois só a Daenerys. É a última, eventualmente consegue dragões, mas que são bebés e que na série foram muito envelhecidos para terem um tamanho aceitável nas temporadas finais, mas como se percebe por House of the Dragon, por Casa do Dragão, os dragões variam muito em tamanho, consoante a idade, consoante as condições, e de facto é esse colorido que acrescentam à série e que é curioso, porque o George inicialmente, quando pensou a série de Song of Ice and Fire, não pensou em colorir dragões. Foi uma sugestão de uma amiga que lhe disse que já que estás a fazer uma série de fantasia, porque não acrescentar dragões? E atualmente é das partes preferidas dele. Ele adora dragões e é das coisas que mais os cita. E tanto que no blog dele se vê, em toda a antevisão da série, a dizer que vamos ter dragões, vamos ter muitos dragões, cores diferentes, tipos diferentes, com nomes, alguns deles bastante difíceis de pronunciar, mas vamos ter muitos. E de facto, falando aqui um bocadinho dos dragões, eu gostei bastante de o Viserys, na série, Viserys primeiro, isto pronto, são alguns spoilers. Ele refere por várias vezes que os dragões não são controláveis, que os dragões são armas muito difíceis de controlar. E nós no final da série vemos isso. Nós no derradeiro episódio vemos que o Viserys, sem spoilers, com todos os seus defeitos, tinha razão e os dragões realmente são muito difíceis de controlar. E eu acho que isso é um toque bastante bom, porque nós, como vemos a Daenerys, basicamente, apesar de conseguir fazer o que quer com o Drogon, os outros dragões nem sempre faziam o que queriam. Mesmo o Drogon teve problemas, não é? Já que comeu umas quantas criancinhas. E isso até aparece na série. Mas, de facto, em House of the Dragon temos muitos dragões e temos sempre aquela ideia de que, agora que começa a guerra, todo o seu potencial destrutivo vai estar plenamente em vista. Se pensarmos no que Drogon fez nas temporadas 7 e 8 de Game of Thrones, é pensar isso e multiplicar por 5, 6, 7, 8 dragões em Westeros, em regiões diferentes, a queimar tudo e mais alguma coisa. Pelo que parece, nós nem sabemos bem quantos dragões é que existiram por ali, aquelas armas de destruição maciça. Olha, mas só aqui mudando um bocadinho o rumo, estavas há pouco a dizer muito bem que esta série foi inspirada num livro de George Martin, o Sangue e Fogo, que cá foi publicado em 2 volumes e 2 volumes ainda grandes. Mas a série começa já no final do primeiro volume. Todo o início, praticamente, ou se calhar 80% ou 90% do primeiro livro, não entra na série. Portanto, foi uma opção dos produtores em começar a meio quase do livro, certo? Sim, eu na verdade acho que fizeram bem. Eu acho que se pegássemos no início do livro, que começa com a conquista do Westeros por Aegon I, Aegon o Conquistador e as suas irmãs, eu acho que seria demasiado diferente do que conhecíamos. Porque seria um Westeros completamente dividido em vários reinos, com famílias que ninguém conhecia. Os Dubradan em Storm's End, nas Stormlands, ou os Hoar nas Riverlands, que são das Iron Islands, mas que dominam ali aquela zona e constrói Harrenhal. Portanto, seria, apesar de tudo, um bocadinho diferente demais do que conhecíamos. E, de facto, a Dance of the Dragons, que é disso que vai tratar a série, é bastante mais parecida, porque é uma grande guerra, envolve todas as grandes casas que conhecemos, e é o mais parecido que temos, e lá está, é o grande momento da ação do livro, ou dos 2 volumes, neste caso, em português. E há questões de produção que também são óbvias, não é? Nós já tivemos nesta série basicamente dividida em 2, não é? Com uma primeira parte com um elenco de atores e a segunda parte com um elenco de atores completamente diferente, porque as personagens cresceram, envelheceram, etc. Se nós tivéssemos começado o início do livro, era mais um lote de atores completamente diferente e isto ia complicar consideravelmente a série de uma forma mesmo... Eu próprio já tive alguma dificuldade, deixa-me que diga,
de engolir o salto temporal. A Millie Alcock, que estava a fazer um papel brutal, saiu, não é? Porque a personagem dela cresceu. Outras duas personagens para mim fazem um grande papel, que é o Matt Smith como Daemon, e o Paddy Considine como King Veneris, que para mim fazem esses que mantiveram-se, mas tivemos que deixar para trás muitos outros atores, e isto em termos de produção é altamente custoso, não é? Eu não sei muito bem o que é que pode vir aí. Mas a verdade, eu estou para aqui a falar, mas aqui o que eu queria saber mesmo era o que é que tu achas que são os pontos altos da série. Mas pegando só nisso, eles em cima da mesa acho que nunca esteve a ideia de irem para o início, para Aegon I, apesar de já terem dito que se as coisas correrem bem podem ir a essa época. Mas se fosse como o George queria, teríamos começado no reino de Jaehaerys, portanto teríamos começado 50, 60 anos antes, e portanto teríamos que ter várias trocas de atores pelo meio. Apesar destes saltos temporais, que foram vários, uns de alguns meses, alguns anos, e depois uns 10 anos, gostei bastante da série. Acho que o leque de atores é bastante competente nos seus papéis. Havia muitas dúvidas quanto ao Matt Smith, sobretudo. Eu ainda me lembro dele, não é? Ainda era bastante pequeno quando ele entrava no Doctor Who, que eu via na altura, depois do David Tennant. O Matt Smith foi o meu terceiro Doctor na altura. E, portanto, havia sempre aquela ideia de será que ele se consegue descolar deste papel? Mas olha que ele fez um papelão no The Crown, não sei se... Exatamente, ele entrou no The Crown e, portanto, também já se habituou a fazer de príncipes. Neste caso, um bocadinho mais sanguinário do que o Príncipe Philip, e que sabe, o Príncipe Philip também não tinha um dragão, mas nunca se sabe. Com a monarquia inglesa nunca se sabe. Em todo o caso, pareceu-me bastante bem a série. Pareceu-me que... E lá está, acho que se nota muito mais o dedo do George do que notava em Game of Thrones, pela simples razão de que ele está mais presente. Sim, ele talvez devesse estar em casa a escrever os livros que ainda não acabou, mas nota-se que ele gosta genuinamente de estar aqui e de participar e de tentar dar o rumo às coisas. Claro que ele dá. Paulo, qual é que foi o papel do George Martin nesta série? Para além de ter escrito os livros que serviram de inspiração à série, ele, desta vez, para quem não leu os livros são uma espécie de uma narração histórica que não inclui diálogos. Portanto, todos os diálogos que a gente vê na série foram escritos por uma equipa de argumentistas que trabalharam na série. E isso talvez se note um pouco, porque os diálogos do Martin, que sempre escreveu para televisão toda a vida, acho que era um elemento fulcral da Guerra dos Tronos, da série anterior, e há quem diga, e eu se calhar até concordo um bocadinho, que quando deixaram de ter os livros para escrever as temporadas finais e não tinham os diálogos do Martin, tinham só um esboço da narrativa que sofreu um bocadinho, não sei se concordas. Concordo, sofreu bastante. Eu, a partir da 5ª temporada, começo a ter muitas dúvidas. E depois, obviamente, a 7ª e a 8ª são desastrosas a vários níveis. Mas lá está, nota-se a falta do Martin, porque ele tem aquele jeito para escrever os seus diálogos. É porque ele escreve para televisão, não? Toda a vida escreveu para televisão. Os diálogos dele parecem diálogos de televisão. Exatamente, com a Bela e o Monstro, e depois é que se dedicou à fantasia. Lá está, não é por acaso que ele demora vários anos a escrever cada livro, porque ele, de facto, reescreve muitas coisas. E isso nota-se na qualidade do que ele escreve. E qual foi o papel dele nesta série, então? Ele é, sobretudo, produtor executivo e lá está, ele também reviu os guiões. Ele, neste caso, esteve bastante mais presente, que era uma coisa de que ele se queixava, sobretudo nas últimas temporadas de Game of Thrones, de não ter estado presente. Enquanto aqui deixou bem assente desde o início que a série fazia-se, mas ele tinha que concordar com os guiões. De facto, foi isso que se fez, por isso é que, mesmo as alterações que temos, e temos algumas que não são muito significativas, têm o aval do George. Portanto, a partir do momento em que isso acontece, as coisas têm tudo para correr melhor do que as temporadas finais de Game of Thrones. De facto, o livro original é mesmo é escrito como um livro de história, uma história narrativa, que conta precisamente esta história dos Targaryen de Aegon I a Aegon III, portanto, mais ou menos 150 anos de história dos Targaryen em Westeros. E, portanto, nós temos muito poucos diálogos. Temos aqui e ali alguns trechos que foram incluídos na série. Alguns dos poucos diálogos que temos no livro estão, de facto, na série. Mas é sobretudo isso. É uma história contada como se fosse precisamente um livro de história, com várias versões.
escrito por um Meister, que apresenta as suas versões e as suas fontes e diz, bom, neste caso, uma diz isto, a outra diz aquilo, e eu acho que foi isto que aconteceu. Portanto, geralmente temos 3 versões para os acontecimentos. Claro que a série tem que tomar partido e escolher uma delas. Mas, de facto, coube muito aos guionistas e aos produtores da série, de facto, comporem este livro, transformado numa série, que era mais fácil no caso de Game of Thrones do que neste, mas eu acho que nesse caso foram bastante bem sucedidos. Eu ia argumentar que, eventualmente, o facto de não termos os diálogos do Martin permite afastar ou permite tornar esta série isolada da Guerra dos Tronos, da principal, porque assim corria-se o risco de, eventualmente, algumas das falas, dos maneirismos de alguns personagens desta série evocarem ou serem semelhantes às da série principal, e então as pessoas andavam a tentar identificar, olha, este é uma cópia decalcada do outro, etc, etc. E também a nível dos argumentistas, penso que assim os argumentistas também têm, digamos, mas têm uma base, né? Uma estrutura, na qual depois eles próprios podem construir, tornar algo muito mais apelativo para os próprios argumentistas se envolverem na série, porque aparentemente uma das falhas que prejudicou, um dos problemas que prejudicou a série principal foi o facto dos produtores no final já estarem basicamente fartos. Sim. E se quiserem e quererem afastar-se, podemos questionar qual a dedicação que eles tiveram e qual o amor que eles tiveram para o filme. Não eram exatamente os produtores, quer dizer, seriam produtores em Portugal, mas aquilo, na verdade, o papel são os showrunners. Showrunner. Os showrunners tipicamente são os escritores principais ou os gestores dos escritores, depois são assumidos também como gestores de toda a série, de tudo aquilo que é realização, etc. São os gajos que fazem com que aquilo ande, né? Basicamente. Sim, exatamente. Exatamente, tal e qual. Sim, concordo. Eles, nesse caso, estavam fartíssimos da série, queriam fazer outras coisas, e neste caso... Curiosamente, não fizeram mais nada de jeito desde que saíram. Não, mas neste caso acho que não ver diálogos do Martin de facto é positivo, porque basta dar-lhes uma liberdade diferente, e o Martin tende a ser bastante circular com as personagens. As personagens, quando identificamos os padrões, encontramos-las todas. Neste caso também há algumas, mas eu não vou fazer spoilers. Olha, mas por falar em personagens, na tua opinião, e se calhar a pergunta também é válida para o Bruno e para o Luís, qual é a personagem mais interessante desta série para ti? Não estou a falar dos livros, estou a falar da série de televisão, porque às vezes é como diz o Martin, não é? O Viserys é muito mais interessante na série do que nos livros. Mas Daemon? Sim, sou bastante parcial para o Daemon neste momento. Claro, estou sempre um bocadinho contaminado pelo livro e pelo destino dele, mas acho que de facto por o Matt Smith ter surpreendido tanto e ter feito um papel tão bom, o Daemon acaba por ser de facto uma personagem fantástica. Indiscutivelmente a série está a tentar fazer dele um psicopata a praticamente todos os níveis, mas apesar de tudo não o é completamente, porque se pensarmos mesmo em termos da história dos Targaryen, não seria novidade se um Targaryen de repente matasse o irmão para assumir o trono. Maegor o Cruel suspeitava-se que teria morto o irmão e depois mata um sobrinho e para se tornar rei é um usurpador. Daemon tem muitos problemas, é uma personagem muito complexa e muito agressiva e muito violenta, mas nunca chega ao ponto de ameaçar efetivamente o trono de Viserys, quando claramente, se quisesse, podia tê-lo feito. E portanto eu acho que por isso é uma personagem complexa, mesmo na série, onde apesar de tudo está um bocadinho mais psicopata e agressivo do que nos livros. Ok. E Luís e Bruno, quais são as vossas personagens a merecer o voto? Eu vou fazer minhas as palavras do Paulo por dois motivos, para já porque adoro o Matt Smith e também é impossível olhar para ele e não pensar que é o Doctor Who com uma cabeleira loira. E também o segundo motivo é que ainda não vi o suficiente a série para formar uma opinião diferente relativamente às outras personagens. Eu certamente gosto muito do Daemon e do Matt Smith como Daemon. Gosto de duas outras personagens. Gosto muito da Rhaenyra e gosto muito
especialmente daquilo que a Millie Alcock fez com a Rhaenyra, e gosto muito do Viserys, curiosamente. Acho que ele está muito bem conseguido. Duas achegas relativamente ao que vocês disseram para trás já agora, que é para complicar um bocadinho a nossa discussão. Quem escreveu grande parte destes episódios foi o Ryan Condal, que é showrunner e que basicamente foi ele que apresentou com o George Martin à HBO toda esta série, e pelo que sei, eles estão a ser bons parceiros, digamos assim. Também acho que na primeira série, apesar do Martin ter requintes nos diálogos e apesar de serem às vezes diálogos muito prolongados e circulares, como diz o Paulo, há momentos em que os diálogos são verdadeiramente geniais. Mas aquilo que sofreu de facto a primeira série e que se nota a partir do momento em que já não têm os livros para se basearem, são mais plot points e estrutura. A estrutura está toda partida. Tentaram pôr o Rocio na Rua da Betesga e por isso tem plot points atrás de plot points em sítios que não fazia sentido e cenas e completamente desequilibrado nesse sentido, e sente-se isso. Porque isso é que é o Martin, não é? O Martin consegue de repente dar a volta completamente à história de uma assentada que nos põe completamente prostrados, não é? E se eu começar a dizer alguns plot points importantes, toda a gente vai torcer-se na cadeira, como a morte do Ned, o Red Wedding, a Daenerys a sair, a aparecer com os dragões. Tudo isso são plot points. E claro, aquele que eu adoro, que é a cena do Hodor, que é uma coisa incrível, não é? E tudo isso são plot points que só alguém como o Martin é que consegue fazer, que são completamente fora de série, e que eles não conseguiram acompanhar ao longo das últimas temporadas, especialmente da última. Eu ainda gosto da sétima, curiosamente, apesar de haver também sentir algumas falhas, ainda gosto da sétima, mas na última então foi tudo aos pontapés, e acho que esta lógica de que o novo showrunner estar mais perto do Martin e serem parceiros mais próximos, acho que são boas notícias e acho que pode correr bastante melhor, não é? Sim, também me parece positivo, e sobretudo porque eles foram buscar um dos realizadores, o Miguel Sapochnik, que realizou alguns dos grandes episódios de Game of Thrones, como a Batalha de Blackwater. Também realizou o episódio 3 da 8ª temporada, que nós não vimos, não é? Não vimos nada, mas realizou. E de facto era um realizador que entretanto acho que abandonou e não vai estar na segunda temporada de House of the Dragon, mas que é conhecido por fazer estas grandes batalhas e estes grandes episódios. E de facto a 8ª temporada pecava um bocadinho por isso, não é? Havia essa falta de gênio do Martin, em que eu neste momento acho que de facto vamos ter um Bran no trono no final dos livros. Só que a forma como vai lá chegar não vai ser como na série, não vai ser uma coisa tão espontânea e tão do nada, e acho que não vai ser algo tão feliz como se pensa, porque aquele já não será de facto o Bran, mas será tudo o que as Children of the Forest significam e tudo o que essa Hive Mind significa para Westeros, que não será nada de particularmente simpático se tivermos em conta o resto dos livros do Martin. Mas de facto acho que essa relação entre o Ryan Condal e o George Martin é de facto muito positiva. Tu sabes que eu estava aqui a pensar esta nossa necessidade e a necessidade de muita gente de digerir, digamos, e fazer o luto pela desilusão que foi o final da primeira da série principal, faz-me lembrar muito a mesma sensação que tivemos com o Lost. A única diferença é que, felizmente, ainda aguentámos algumas temporadas boas, enquanto que o Lost, se eu bem me lembro, a partir da segunda temporada, foi logo a descer a toda a velocidade. Olha, mas aqui, só para pôr um bocadinho de veneno nesta conversa, eu também gostei da Casa do Dragão, achei que é um produto menor, como acho que serão todas as séries, e a gente a seguir pode falar sobre isso, quais são os livros, quais são os personagens que podem ser adaptadas. Acho que é um produto menor, porque tu não tens ali uma Cersei, tu não tens um Jon Snow, tu não tens um Tyrion, tu não tens um
um Jaime Lannister. Uma Dani. Não tens o Daenerys. Tu não tens o Aranha, o mestre dos espiões, dos sussurros de O King's Varys. Landing. Não Sim. tens. E aquelas personagens... Temos, nesse caso temos. Mas tão desinteressante. O próprio vilão, o Mindinho. E aqui tens o pai da rainha, que também é um intriguista, mas é um amador, comparando com o Mindinho. Faltam as grandes personagens. Eu concordo que o Daemon é uma personagem interessante, talvez esteja ao nível das personagens, não digo das melhores, mas poderia entrar na primeira série e era uma personagem que podia ter alguns fãs, mas não encontro muito mais personagens que tenham o calibre das primeiras 20 personagens. Eu pego em 20 personagens da Guerra dos Tronos, acho que são todas melhores do que as melhores personagens desta série. Mas lá está, é aí que Concordo volta... completamente. É aí que volta a não termos a escrita do George, porque o George fez o outline dos personagens e, portanto, preenchê-los cabe à série em si. Eu acho que, lá está, quando percebemos a circularidade da escrita do George, percebemos até que o Larry Strong, que está na série, eu não vou fazer spoilers, mas que se juntarmos os nomes é Varys e Littlefinger. Portanto, Varys é uma mistura de Littlefinger e de Varys. E sabemos que ele também dá um pezinho na intriga, aqui sem querer fazer spoilers, mas que de facto, sim, se compararmos, as personagens acabam sempre por ser um bocadinho não diria tanto menores, mas menos conseguidas, precisamente porque falta esse elemento-chave do George. Mas de resto, acho que por si, falem por si. Eu fazia só um comentário que é, eu penso que este livro e o ambiente deste livro e a proposta que está inerente àquilo que foi publicado deve-se muito ao próprio sucesso, ou seja, neste caso é o sucesso da história, o sucesso do Martin, é o sucesso da Guerra dos Tronos, já ia dizer a Guerra dos Dragões, que prejudica, né, a própria sequência, porque isto é backstory, né? Isto é um outline que um autor faz para si mesmo, ou que até, segundo eu percebi, foi retirado dos livros principais porque já estavam a ficar demasiado volumosos, e há aqui uma oportunidade comercial de ele desenvolver e de se publicar isto. Eu não sei se numa série de menor gabarito, se este livro sequer teria sido publicado, né? Já que possivelmente não ganharia o mesmo público se não fosse aquilo que é. O livro talvez, a série provavelmente não. Mas lá está, a série do Game of Thrones acaba por ser uma espada de dois gumes, porque a popularidade faz com que o George possa fazer muito mais projetos, mas depois também significa que é um patamar demasiado elevado para muitos desses projetos alcançarem. Agora, o Luís perguntou há bocadinho, mas agora importa se calhar falar que, baseando-se no Sangue e Fogo, estão novamente em mente várias séries novas, algumas das quais até já começaram a dar umas pistas nesta Casa do Dragão, nesta House of the Dragon, que, por exemplo, para as viagens de Nymeria durante a Age of Heroes, portanto, a Nymeria a fugir dos avanços de Valyria e a desembarcar em Dorne com os seus 10.000 navios. Está em planeamento também uma série sobre as 9 viagens de Corvus Velaryon na volta do mundo, em que fez a sua riqueza e, portanto, conseguiu tornar os Velaryon durante algum tempo a segunda casa mais importante do Westeros. Está também agora, aparentemente, a ser desenhada não uma série que faça background, mas uma série futura com o Kit Harington, com o Jon Snow. E aí é o desconhecido absoluto, não fazemos ideia do que é que sairá, o que é que o Jon Snow poderá fazer depois do fim da temporada 8, e até há quem ache que seja uma tentativa do ator de redimir um bocadinho o final da série. E aparentemente o George alinha com esta ideia e está disposto a contribuir, portanto, vamos ver o que é que daí sai. Mas são vários os projetos e que lá está, devem-se muito à popularidade do George por causa da Guerra dos Tronos, mas que depois, em comparação, acabam sempre por ficar um bocadinho aquém. Mas, para mim, que adoro fantasia, adoro o universo, venha tudo. Olha, e não achas que o Duncan Egg dava uma excelente minissérie? Que supostamente também está a ser preparada. Também é uma das ideias que supostamente está a ser preparada, mas há o grande problema que nós tivemos com Game of Thrones. Não está acabada.
Fire and Blood, está acabado, a história está feita, pode haver desvios, mas nunca serão demasiado grandes porque sabe-se o final. Em Dunk and Egg, sabemos o final, trágico, obviamente. Mas há muitas histórias que não sabemos. Temos 3 neste momento, não é? Mas o George supostamente quer escrever mais 5, 6. Mas estes projetos todos, eu até acharia muito bem se o senhor tivesse uns 40 anos e fosse assim, Exato. digamos, muito atlético e muito cheio de Mas saúde. não 70. Ainda não acabou a principal, não é? Não. E lá está. Esse foi um grande problema para Game of Thrones. Olha, antes da gente continuar, eu ia sugerir que o Paulo aceitasse o nosso desafio de escolher uma palavra que será o código promocional para que os nossos ouvintes e os espectadores de YouTube poderem ir à página da Saída de Emergência e beneficiarem de um desconto de 5 euros. Portanto, é um código promocional cuja forma de funcionar está depois no descritivo em baixo do episódio. Vocês deem uma espreita dela, é muito simples. E só precisam mesmo é do código. É sempre o nosso convidado que escolhe. Paulo, o que é que vais escolher por hoje? Aproveitando o tópico de hoje, a palavra tem que ser dragão, não é? Ah, boa. Uma homenagem ao Futebol Clube do Porto, portanto. Também, curiosamente também. Mas não, vá, para ser bondoso, para não ser nada como Melis, ou Bale, ou Balerion, ou Veigar, ou Sunfire, mas uma coisa depois assim. dava código errado, não é? Inválido. Dragão, perfeito. Olha, tu queres resumir muito por alto o que é o Duncan and Egg? Porque assim, nós já publicámos as bandas desenhadas e já publicámos os contos, mas eu acho que há muita gente que não conhece. Duncan and Egg ou Dunk and Egg são os contos de um Cavaleiro dos Sete Reinos, são um conjunto de 3 mini-histórias que serão mais um dia, talvez, com ênfase no talvez, que se passam sensivelmente 100 anos depois destes acontecimentos da Dance of the Dragons e mais ou menos 100 anos antes da Guerra dos Tronos. Portanto, está ali no meio. E lidam também com o backdrop de uma outra guerra civil entre Targaryens, as chamadas rebeliões Blackfyre. Os Blackfyre que são depois um ramo bastardo da família Targaryen. E no fundo, no meio disto tudo, temos um cavaleiro, Sir Duncan the Tall, que por acontecimentos do destino acaba por se tornar preceptor de um príncipe Targaryen, Aegon, são sempre Aegons ou Aegon, como preferirem dizer, e de facto entra numa série de aventuras ao longo dos 7 reinos, em que se vão envolvendo com a nobreza, com o povo, com os vários setores sociais, e tendo várias aventuras onde se envolvem nestas guerras civis, muitas vezes acidentalmente, onde vão passando por intrigas e onde vão interagindo com alguns dos personagens mais interessantes da história do Westeros, como o Bloodraven, o mestre dos espiões, também um bocadinho inspirado, claro, em Littlefinger, no Mindinho, e também em Varys. Lá está, mas um personagem também com poderes e tudo mais. Mas no fundo é isso, é uma aventura. É completamente diferente dos livros da série principal, de Song of Ice and Fire. É escrito também nesse modelo, não é? Estamos dentro da cabeça de Sir Duncan the Tall, mas que é de facto, de todos os livros escritos por Martin neste universo, são aqueles que são mais leves, são aqueles mais relaxados. Não há claro, há acontecimentos de grande importância, mas ainda não entraram com grande força na história. Não dava uma série de muitas temporadas, mas dava se calhar uma minissérie, ou pelo menos uma ou 2 temporadas. Pois, o problema é não estar acabado. Por onde é que vai? Mas eles inventam, como fizeram com a outra. Nós temos ainda um outro nome que ainda não mencionámos, um nome importantíssimo, que se chama Monsanto. Pronto, isto são spoilers, não é? Mas é assim, o Monsanto aparece... Spoilers. Monsanto aparece representando Dragonstone. Dragonstone, portanto, a ilha onde os Targaryen se instalam quando vêm para Westeros da primeira vez, vindos precisamente da Casa dos Dragões, de Valyria. E Monsanto, com as suas penedias, acaba por representar essa ilha rochosa, essa ilha vulcânica, onde os dragões se dão tão bem, e surge 1, 2 vezes, concretamente numa cena de casamento, não vou dizer de quem, e numa cena de coroação, também não vou dizer de quem, mas vemos ali Monsanto. E de facto, parece-me que vimos tanta coisa e tanta publicidade que de facto para 2 cenas, se calhar foi um bocadinho excessivo, mas nós também temos esta tendência para empolar sempre um bocadinho quando se fala de Portugal. Imagino que fizéssemos o mesmo se numa cena de banquete também aparecesse um chouriço ou um bacalhau à brás. Façam like, subscrevam, partilhem e comentem. Que seja
épicos. Olha, para rematar, que últimas perguntas é que tem, pessoal? Só uma questão. Não temos série para 2023, para não? Segunda temporada só em 2024. Estão a filmar agora. É injusto. Muito mal pensado. E Rings of Power é a mesma coisa. Portanto, também só em 2024. Nem competir sabem. Eu duvido que a HBO tenha dinheiro e vontade e capacidade para fazer essas séries todas. Se tivesses que escolher uma, qual é que achas que vai vingar? Neste momento, lá está, supostamente a certa altura tinham 5 guiões a ser considerados, um dos quais era este. Entretanto, sabemos que também já cancelaram uma série, a série que era passada na Long Night, durante o apocalipse dos White Walkers. Essa foi cancelada, fizeram o piloto e tudo, mas não acabaram por não avançar e decidiram fazer House of the Dragon. Será que alguma vez vamos ver esse piloto? Eu gostava, mas acho que não. Tendo em conta que também não vimos o piloto de Game of Thrones. O piloto de Game of Thrones supostamente era tão mau que teve que ser completamente refilmado. Mas vá lá, Curioso. refilmaram e a coisa correu bem. Qual é que eu gostaria? Talvez a das viagens do Corvus Velaryon, parece-me a mais interessante, porque se centra aqui neste personagem que é muito interessante de facto. E que seria uma forma de vermos este universo fora do Westeros. Iríamos a todos os sítios um bocadinho misteriosos e lá está. Como sabemos tão pouco sobre elas, há pano para mangas e pode-se inventar muito. Pode-se criar mesmo muito. Ok, e das personagens da Guerra dos Tronos, estavas há pouco a dizer que a HBO estava a considerar a possibilidade de fazer uma série sobre o Jon Snow na muralha, e seria território desconhecido realmente, porque acho que nem o Martin pensou muito bem em que isso poderia ir. Porque ele nem sequer acabou o livro, portanto, se calhar nem ele sabe muito bem o que é que vai acontecer ao Jon Snow no final daquele livro. Mas, tendo em conta o que viste na série, que personagens é que tu achas que poderiam dar ainda, nem que fosse uma minissérie? Eu lembro-me, por exemplo, da Arya, parte de barco, para destino incerto. Eu gostava de ver as aventuras de Drogon com o corpo de Daenerys. Não sei o que é que ele foi fazer, não sei porque é que ele levou o corpo. Talvez seja um snack. Mas gostava de saber o que é que acontece de facto aos dragões. Para onde é que vai o Drogon, o que é que vai fazer. Era completamente impossível fazer uma série só sobre isso, não é? Mas gostava de saber. A Arya parece-me uma boa hipótese, lá está. O que é que há ao ocidente do Westeros? Nestas histórias do Fire and Blood, do Sangue e Fogo, nós sabemos que há outra aventureira que se tentou ir para o ocidente a certa altura, algumas décadas antes da série de House of the Dragon, e que talvez tenha dado a volta ao planeta porque depois o navio dela talvez tenha sido encontrado por Corvus Velaryon numa das suas viagens. Talvez. Há sempre muitos talvez nas obras do Martin. A área parece-me boa. Eu francamente gostava de saber como é que seria o reinado do Bran. Porque eu tenho a ligeira impressão, como já disse, que tenho a ideia que não vai ser simples, porque aquele já não é o Bran, aquele é toda a hive mind das Children of the Forest, que eu acho que não levam muito bem que o Westeros seja dominado por humanos. Tenho a ideia que será um bocadinho menos amigo dos humanos do que nós pensamos. Mas tu não achas que a série desconsiderou um bocadinho essa mente hive mind do Bran? A coisa ficou assim um bocadinho amortecida. Sim, porque no fundo ele acaba por não fazer absolutamente nada. Mesmo durante a batalha que ninguém viu, no episódio 3 da última temporada, o Bran está simplesmente à espera e não faz absolutamente nada. Estávamos à espera que tivesse alguma sabedoria ou alguns poderes que pudesse usar para ser útil, mas nem isso. E portanto, quando a sua eleição como rei cai um bocadinho de paraquedas, não é? Cai um bocadinho de paraquedas com a tal história de quem tem uma melhor história que Bran the Broken. Quer dizer, vários outros personagens, tendo em conta que o Bran não foi desenvolvido e até esteve ausente numa das temporadas. De resto, eu acho que o final do Martin a ser este, porque eu acho que este é um dos seus plot twists, que o Bran, que é a primeira personagem que nós vemos no livro, depois do prólogo, obviamente, o primeiro capítulo é do Bran, seria poético e seria muito Martin acabarmos o último livro, se lá chegarmos, com um capítulo do Bran como rei. Não me parece que vai ser agradável para os humanos, vai ser sempre um bocadinho de acaba, mas... Tu há bocado estavas a falar do facto de eles nem competir sabem, ou seja, para a frente não vamos ter back-to-back, né, as várias temporadas, eventualmente, mas já que tivemos a primeira e já que ambas as séries têm um espírito, uma natureza que são a backstory, são a história que depois dá fundamento para a narrativa principal, para o Senhor dos Anéis e para a Guerra dos Tronos, como é que comparas as duas? Bom, eu gostei bastante mais de House of the Dragon.
Parece-me que conseguiram fazer bastante melhor a ligação e desde logo os diálogos e toda a história. Acho que faz bastante mais sentido. Eu sei que, por exemplo, o Roger tem muitas questões sobre Rings of Power, tem muito a dizer sobre a série. Eu vi até ao fim, insisti, persisti, e pareceu-me mais fraca que House of the Dragon. Eu gosto muito de Tolkien, conheço o universo, também li todos os livros, e assim acabou-os quase todos antes de morrer. E de facto acho que House of the Dragon ganhou. Acho que House of the Dragon neste caso ganhou. O que é pena, porque eu quero mais séries de fantasia, porque eu gosto muito de fantasia, quero que todas sejam boas e tenham sucesso, porque gosto delas. Olha, e nós também. Porque gostamos de fantasia e gostamos de literatura fantástica. Olha, Paulo, muito obrigado por teres regressado ao Bancast. Eu acho que a gente para a frente vai voltar a reunir-se. Quem não sabe, tu estiveste presente na última revista Bang e vais Exato. passar a estar presente daqui para a frente. Desta vez tu falaste num tema que já tinhas explorado no Bancast, a relação entre a muralha de Adriano e a muralha de gelo a norte do Winterfell. Tens ideia qual vai ser o tema que vais explorar na próxima Bang daqui a uns meses? Não. Tenho vários, lá está. Vou ter que rever o episódio para me lembrar do que é que falei. Tenho várias hipóteses. Já pensei em Bravos, comparação com Veneza, mais o Titã. A Patrulha da Noite, não sei. Ainda tenho que ver o que é que vou conseguir fazer para essa altura. Mas sim, e eu é que tenho que agradecer e gosto muito de aqui estar e de vos ver novamente. E gostei muito também da Bang, já estive a ler. Tenho também aqui na pilha de livros que me acompanha. Está uma excelente revista. Gostei muito de escrever. Foi muito giro ter-te aqui, foi muito giro ter-te na revista. E nós daqui a 15 dias estamos de volta com um tema ainda a definir, mas com desejo de vos ver por lá. Daqui a 15 dias, o Bancast regressa ao YouTube, aos canais áudio e a falar de literatura fantástica e não só. Portanto, um abraço e obrigado a todos. Olha, João, quando fores fazer depois os erros no final, mete o Luís de Pravado. Okay? Estás a brincar, o gajo era espanhol, pá. Eram espanhóis, pá. Quer lá saber, pá. A segunda é muito chatinha, não é? Boas leituras, façam um bom ao. Que raio de pergunta é essa, Luís?